Oi, gente, eu sou a Vitória, monitora de vocês em RG1, tá? E eu tô trazendo aqui hoje um comparativo entre os letreiros que aparecem na escala 1 para 100 e na escala 1 para 50, tá? Então, vamos ver aí quais são as diferenças, o que a gente precisa colocar em cada uma dessas escalas. Aqui, começando na escala 1 para 100, que é mais generalista, não consegue ter tantos detalhes devido ao tamanho, a gente começa sempre com o selo, tá? Que a gente tem esse selo espalhado na parte inferior, mas geralmente ele vai aparecer aqui, como eu vou mostrar na escala 1 para 50, tá? O selo ele vai conter as informações principais da prancha numa fonte grande, tá? Passando do selo, nos próprios desenhos a gente vai ter uma série de informações escritas, tá? Aqui na 1 para 100, a gente começa com o título de cada um dos desenhos. Então, no canto inferior esquerdo, cada um dos desenhos vai ter o seu nome. Então, aqui é uma planta baixa do segundo pavimento, aqui é uma planta baixa do terceiro pavimento, aqui é um corte AA, que passa exatamente aqui. Então, os títulos de cada um dos desenhos vão ser representados numa letra também grande. E aqui eu coloquei o título legenda, né? Que aqui embaixo vai ter as legendas dos cômodos. Falando, então, em legendas, na escala 1 para 100, para a gente especificar o que é cada cômodo, a gente usa números. Então, vou vir aqui na planta térreo, a gente começa do 1, 2, 3 e assim vai. Vejam que tá tudo bem alinhado, tá? Tanto horizontal quanto verticalmente, inclusive de uma planta para outra. É sempre importante a gente cuidar esses alinhamentos, tá? Para garantir que o desenho fique o mais limpo possível. Então, aqui voltando para a questão dos letreiros, a gente vai ter os números representando na planta e embaixo do título a legenda com uma letra pequena, tá? Representando aqui que o número 1 é o acesso, o número 2 é o estar. Tanto aqui quanto aqui a gente tem uma letra pequena. E por fim, na escala 1 para 100, a gente também vai ter as cotas de nível, tanto em planta quanto em corte. Em planta elas são representadas assim com a bolinha e no corte com o triângulo, tá? É importante, né, que elas estejam se correspondendo, tanto na planta quanto no corte. Então, aqui no térreo a gente tem 69 centímetros, aqui no térreo a gente tem 69 centímetros, né? É sempre importante essas correspondências. E aqui a gente vai fazer ela com uma letra sutilmente menor do que o que a gente usou nas legendas. E por fim, aqui na 1 para 100, a gente também vai ter a representação dos cortes, tá? Numa letra aí meio média, pode ser um pouco maior do que a letra pequena. Essa aqui é a escala 1 para 100, então vamos voltar aqui para a escala 1 para 50. Aqui na escala 1 para 50, como os desenhos são maiores, a gente consegue trazer um pouco mais de detalhe nas nossas legendas, nos nossos letreiros. Aqui, como eu disse, o selo fica nesse canto inferior direito aqui, também com todas as informações. Aqui o próprio selo tem uma variação de tamanhos de fontes, como vocês podem ver, aqui é uma fonte maior, aqui uma fonte menor, tá? Porque a gente tem mais essa liberdade na escala 1 para 50, porque as coisas são mais detalhadas. Aqui eu trouxe, então, um exemplo de plantas. Vou dar um zoom para vocês também conseguirem ver melhor. Assim como na 1 para 100, a gente vai ter o título do desenho, só que aqui a gente não tem a legenda embaixo, como vocês podem ver. Então, aqui o título do desenho vem com uma letra tamanho grande, tá? Então, aqui é a planta baixa do segundo pavimento e do térreo. E as legendas, ao invés de estarem aqui embaixo, elas vão estar no próprio desenho, porque a gente tem mais espaço. Então, aqui vocês conseguem ver que é uma coisa mais completa. Então, além do título do ambiente, aqui numa letra média, vocês podem ver aqui uma grande, uma média e uma pequena. A gente tem o título do desenho e algumas outras especificações que é interessante de trazer na planta. Aqui, então, é a área do cômodo. Vocês podem ver aqui, ó, que tem a unidade de medida, é muito importante. E também aqui eu coloquei 2 casas depois da vírgula e eu adotei isso como a regra. Então, aqui a gente tem 2 casas, aqui a gente tem 2 casas, aqui 2 casas. Então, sempre que tu adota uma regra,
tu precisa seguir ela em todos os locais. Então, aqui na legenda da 1:50, além do título, a gente tem a área e a especificação do piso do cômodo. Então, aqui a gente tem um piso cerâmico. Deixa eu trazer outro exemplo aqui. Aqui a gente tem um piso de madeira. Então, a gente consegue especificar isso na 1:50 porque a gente tem mais espaço, né? Aqui ainda a cota de nível, assim como na 1:100. E aqui coisas que não tem na 1:100 que vem para 1:50 também. A gente tem a representação da especificação da escada e aqui o número dos degraus, né? Na 1:100 não tinha o desenho da escada, então, né, naturalmente não tinha essas informações. Mas aqui a gente representa a altura a vencer, a quantidade de degraus e a altura e a base, né? O piso e o espelho da escada, dos degraus da escada. E, além disso, a gente tem também todas as especificações de esquadrias. Então, nas portas, a gente vai ter a largura do vão e a altura do vão. Nas janelas, a largura, a altura e também a altura do peitoril, tá? Então, essas especificações que não tem na 1:100, que aparecem na 1:50. E aqui também a gente representa as alturas de muretas. Então, essa mureta aqui tem 60 centímetros. Vejam que aqui a gente colocou, né, de novo, as duas casas. Aqui essa mureta tem 90 centímetros. E também aqui a gente tem, né, a representação dos cortes. Nesse desenho aqui não temos cortes, mas assim como na escala 1:100, a gente representa os cortes aqui com as letras em ambos dos lados. E é isso, gente, a comparação entre a escala 1:100 e 1:50 no desenho à mão. Tá aí.